Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à TV França Pinho Cunha Advocacia. Eu sou Caroline Cunha, advogada e consultora em demissões por justa causa. Esse vídeo é um guia completo para você, empresário ou empresária, gestor ou gestora de RH. Falaremos sobre um problema muito recorrente nas empresas: o excesso de faltas, o excesso de atestados médicos e o mais grave deles, os atestados médicos falsos. Pela minha experiência, eu posso afirmar com toda certeza que a sua empresa enfrenta ou já enfrentou desafios relacionados a um desses três temas. E como eu tenho certeza disso, eu preciso que você fique até o final para compreender quais são as nuances jurídicas, os limites da sua atuação e como é que eu posso te ajudar nessa jornada. Bom, vamos começar pelo excesso de faltas justificadas por atestados médicos. Essa questão ela se desdobra já no ponto 2, que é o excesso de apresentação de atestados médicos. Mas primeiro eu quero falar com você sobre a importância de você monitorar essas faltas e também sobre a importância de manter uma comunicação clara sobre, por exemplo, como é feita a entrega desses atestados, qual é o prazo para isso. E a minha primeira recomendação é que você monitore essas faltas através de um sistema específico. Para isso, você pode contratar um sistema ou ainda utilizar uma planilha de Excel, nada que vá onerar demais a sua empresa. A partir desse monitoramento, você vai ter um indicador importante. Por exemplo, onde os funcionários mais faltam, ou seja, qual setor os funcionários mais faltam, mais apresentam atestados. Qual é o período que eles apresentam mais atestado, a época do ano e etc. A segunda informação importante é sobre a comunicação, que eu já havia lhe referido aqui. Não adianta implantar uma política de perseguição a quem apresenta muitos atestados médicos. Até porque isso pode desencadear uma dispensa discriminatória ou ainda se configurar um assédio moral no meu ambiente de trabalho. O risco é alto, não vale a pena. Ao contrário disso, estabeleça uma política interna de atestados médicos. Nessa política elaborada por você ou pela sua gestora ou gestor de RH, junto com o jurídico da empresa, ainda que ele seja terceirizado, você vai estabelecer as regras para a entrega dos atestados, quem pode entregar os atestados, vai ter a oportunidade de dispor, por exemplo, sobre questões do tipo: e se o funcionário estiver internado? Essa política vai ser a espinha dorsal das decisões que você vai tomar a partir daquele momento. Isso vai te ajudar a tomar decisões mais assertivas e estratégicas. Nesse ponto aqui especificamente, nós estamos falando sobre a quantidade de faltas justificadas e não sobre a qualidade, a natureza dessas faltas. Esse é o próximo ponto. É nesse segundo ponto, ou seja, o excesso de apresentação de atestados médicos, você precisa estar duplamente mais atento ou atenta. Isso porque esses excessos, na maior parte das vezes, indicam problemas de saúde crônicos e ainda pode indicar uma situação de abuso, de assédio em um dos seus setores, nos quais você não está conseguindo identificar. Para te ajudar nesse ponto, eu vou te passar também algumas informações. Fica atento. Chame o funcionário para uma conversa. Procure entender o que está acontecendo. A essa altura, você já deve saber, e se não sabe, vai saber agora, que os atestados médicos apresentados ao trabalho não necessariamente estarão com o CID, ou seja, o motivo do atestado descrito. Isso, a legislação protege o funcionário. Dessa forma, nem sempre você vai ter acesso ao conteúdo do motivo pelo qual aquele funcionário está apresentando aquela quantidade de atestados. Sendo assim, chame o funcionário para uma conversa, dialogue e documente esse diálogo. Não precisa gravar a conversa que vocês tiverem, até porque possivelmente vocês vão entrar em um lugar emocional bastante privado mesmo. Mas convoque esse funcionário formalmente, de forma discreta, claro. Mande um e-mail ou um WhatsApp informando a pauta da reunião e dizendo que você está querendo conversar com ele sobre essas situações de saúde, saber se ele está enfrentando algum problema, muito mais para tentar entender como a empresa pode ajudá-lo. Convoque o jurídico e informe o que foi dito nessa conversa. Assim, vai ser possível que essa equipe verifique se é o caso, por exemplo, de conduzir esse funcionário a uma ajuda médica especializada
ou se a empresa pode contribuir de alguma forma, enfim, chamar o médico da própria empresa. Além disso, é claro que o jurídico vai ter uma visão de risco, ou seja, ele vai identificar se essa situação está sendo desencadeada por alguém da sua equipe, por exemplo, ou se não se trata disso, se trata de uma questão fisiológica da própria pessoa, e aí sim vocês vão poder tomar as decisões mais adequadas e que importem menos risco para sua empresa. Vejam que esse é um tema extremamente sensível e delicado, e que cada caso precisa ser analisado de maneira única. Por fim, nós temos um ponto ainda mais inflamado e que dá justa causa: a apresentação de atestados médicos falsos. Eu queria só fazer uma observação com vocês. Nós estamos chamando de atestados médicos aqui, mas muita gente apresenta atestados odontológicos, por exemplo. Além de situações em que as empresas não aceitam atestados de comparecimento, por exemplo. Ou seja, todas essas questões precisam ser observadas, mas vamos ao ponto. Ou seja, a apresentação de atestados médicos falsos. Primeiro que falsificação é caso de polícia. Por isso, a minha primeira orientação é que você investigue e recolha as evidências. Como? Verifique o carimbo do profissional, verifique junto ao CRM ou CRO ou ao órgão competente se de fato aquele atestado médico apresentado é verdadeiro ou não, se aquela assinatura confere de fato com a assinatura do profissional, se aquele profissional atende naquela unidade de saúde, aquela instituição de saúde. É possível investigar isso e reunir essas evidências, ligando para o hospital, ligando para a clínica, se informando, entrando em contato direto com o profissional de saúde. O cadastro desses profissionais está posto abertamente na internet e isso não é uma coisa que vai lhe tomar muito tempo, não. Mas não vai adiantar ficar sabendo sem documentar. Para aplicar a falta grave, para aplicar a justa causa, que é a medida adequada em situações como essa, você vai precisar guardar essas informações em um local seguro. A depender do caso, da gravidade da situação, você pode inclusive suspender esse funcionário preventivamente enquanto você investiga esses fatos. Reunidas essas informações, chame o jurídico e demita por justa causa. Nesses casos, você vai precisar demitir imediatamente. Do contrário, é bastante possível que, se esse funcionário ingressar no Justiça do Trabalho com uma reclamação trabalhista contra a sua empresa e for percebido que você demorou demais para aplicar essa medida, a demissão por justa causa dessa pessoa pode ser revertida porque não foi preenchido esse requisito, chamado imediatidade. Bom, mas eu te prometi um guia completo, né? Então vamos lá. Estabeleça uma política clara para a entrega de atestados médicos. Ofereça treinamentos para gestores e também para os funcionários. Implemente um sistema de monitoramento e registro de faltas. Verifique a autenticidade dos atestados médicos, mesmo que seja por amostragem. E mantenha sempre o seu jurídico ciente de tudo isso. E como advogada e também como empresária, assim como você, eu te digo: pior do que não contar com ninguém para fazer aquela atividade naquele dia é achar que pode contar com aquela pessoa e aquela pessoa não está. Isso compromete diretamente a sua credibilidade, o seu faturamento, a sua operação e a sua reputação. Muito obrigada por assistir, mas não se esqueça de compartilhar esse vídeo com quem precisa saber, curtir esse vídeo e também se inscrever no nosso canal. Toda semana tem vídeo aqui. Além disso, os nossos contatos estão aqui na legenda. Um abraço, até a próxima!